Graças a Deus, que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, que você possa estar revestido de toda a armadura de Deus para poder enfrentar os dias maus e depois de haver feito tudo isso, continuar firme na rocha que é Cristo. Eu desejo a paz de Cristo reinando e brotando sempre dentro do seu coração. Que o amor do Senhor Jesus Cristo possa estar na sua vida, te conduzindo, fazendo você mover na face da terra, transbordar de amor, de graça, de alegria, de satisfação, gratidão ao Senhor. Aleluia! Que maravilha por mais esta rica oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos permite chegar aqui para falar do seu amor, falar da sua santa palavra. Estou muito feliz com isto. Apesar de os dias serem maus, mas o cristão que está cheio do Espírito Santo, em volta dele tem uma nuvem muito boa e grande, forte, uma grande nuvem de bons testemunhos de crentes que já partiram para o Senhor. E há em volta dele os espíritos dos justos aperfeiçoados, os observando, e também há em volta dele os anjos do Senhor os guardando e livrando de todo o mal. Você encontra isso na carta aos Hebreus, você encontra da grande nuvem de testemunhas que estamos rodeados, estamos cercados e eles estão olhando para nós, dependendo de nós. Aleluia! E então o crente, apesar de as lutas do mundo, os problemas da vida, as dificuldades que é corriqueira na vida, não, isso não atrapalha a vida cristã. Pelo contrário, isto nos faz mais crentes, melhores irmãos, melhores servos do Senhor. Neste dia de domingo, excepcionalmente neste domingo, dia 19 de janeiro de 2025, nós não teremos o culto às 18h30 em nossa congregação. Não teremos. Estaremos tirando um descanso neste domingo todo. Tivemos bastante trabalho nestes dias, desde antes do Natal, foi sem parar, 1 minuto. E desta ocasião, eu e minha esposa vamos estar descansando e volta o domingo, culto ao vivo, às 18h30, a ser transmitido neste canal, como também será realizado em nossa igreja, na rua João Marques da Silva, número 130, o culto ao vivo. Mas quarta-feira, às 2h da tarde, eu espero você na live ao vivo, diretamente de casa. A gente faz a live, e onde oramos, pregamos e cantamos, oramos pelos necessitados também. Então nesse domingo não teremos, mas continue acompanhando nós aqui e os outros bons ministros do Senhor. Graças a Deus. Eu quero falar com você nesta oportunidade. Nesta oportunidade eu quero falar com você. Eu tenho ouvido, lido, visto algumas questões se levantar em nosso meio. Eu falo na rede social, eu falo nos canais de alguns ministros, e alguém confrontando, alguém gesticulando de sua maneira de ser,
no seu jeito de se expressar, dizendo: para alguém, mas para mim também já falaram, ouçam só: você simplesmente saiu da mensagem porque você não sabe que Deus toda a vida, desde o começo do mundo, sempre usou um homem apenas para falar com as pessoas e você não aceita isto, por isso você tem deixado a verdade, você tem deixado a mensagem. Eu tenho lido muito disso, de homens e mulheres atacando. Então eu me sinto na responsabilidade também de responder e ajudar também os que, como eu também, pela misericórdia do Senhor, têm saído do ismo, não de Cristo. Pelo contrário, eu tenho corrido mais para o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta ocasião, eu quero também responder e ajudar você que tem dificuldade quando alguém chegar a você com esse pensamento, esse tipo de afronta, te pondo na parede e você, às vezes, não sabe o que responder biblicamente. E eu quero conversar com você dentro das Escrituras. E se algum aí estiver assistindo que for contrário ao que eu vou falar, não tem problema, você pode responder aí também, você pode perguntar, estaremos aqui prontos a atender, a responder dentro do amor cristão, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar. Alguns dizem: sempre Deus só falou com um homem para as pessoas, sempre Deus só usou um homem e hoje, nestes dias, não seria diferente. Em parte estão certos, em parte apenas. Já aprendemos muito, já temos aprendido. Você que já saiu, talvez também já aprendeu. No passado, na velha aliança, no Velho Testamento, quando Deus estava distante do homem, Deus estava distante do homem. Por quê? Por causa do pecado. Desde que o pecado entrou, Deus os expulsou do jardim e eles ficaram distantes de Deus. Você diz: e hoje não continua distante de Deus? Sim, só que Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue para reconciliar consigo o mundo. Então, aquele pecado que havia, que Deus estava longe, quando Cristo veio, ele veio nos reconciliar consigo mesmo o mundo. Veio perdoar os nossos pecados. Vamos continuar. Veja bem. Então, quando o pecado os expulsou para fora do jardim, Deus queria continuar conversando com eles. Deus distante deles, tudo que era sagrado eles não poderiam tocar, nem tinha Bíblia para ler, nem nada. Então Deus estabeleceu falar com eles por meio de profetas. E Deus, em todo o Velho Testamento, usa estes dois ministérios maiores, profetas e sacerdotes. Mas os profetas Deus usa, e muitas vezes também os sacerdotes. O sacerdote tinha um ministério muito importante na velha aliança, no Velho Testamento, que era fazer a expiação pelo pecado do povo, do cidadão, daquela família, daquela casa. Era com o sacerdote que era feito. O profeta era o que Deus falava com ele. E quando tinha problemas surgindo entre o povo de Israel, Deus falava com o profeta sem o profeta precisar buscar a Deus. Deus vinha e falava com o profeta vinha, falava com o governo, com o povo, com o indivíduo, com quem quer que seja. E Deus usou também os reis também, enquanto existiu reis em Israel, Deus usou também
até que se corromperam também. Mas em todo o Velho Testamento, nós encontramos Deus sempre falando com Israel por meio de profetas, até que vem João Batista, o último profeta hebreu, na Velha Aliança, fazendo uma ligação, uma ponte, uma ligação entre os dois povos, os que estavam nascendo na Nova Aliança, os filhos, fazendo uma ligação com os pais, e os pais, que eram aquele povo hebreu que vinha dos profetas, na lei dos profetas, ele estava fazendo essa ligação com os filhos que estavam sendo gerados nesta nova aliança, quando viria, e ele próprio, João Batista, aponta o dedo e diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, até aí, Deus sempre falou ao povo pelos profetas. Até aí, Deus sempre falou ao povo pelos profetas. Se tiver alguém que discorde disso, ou que tenha algum texto da Bíblia, versículo da Bíblia, algum mandamento que depois disto Deus continuaria falando ao povo apenas pelo profeta fulano de tal, ou não se revelaria ao povo, mas somente ao profeta. Vamos voltar novamente no começo, na Velha Aliança. Na Velha Aliança, o pecado os constrangeu, o pecado fez ser assim, fez acontecer dessa maneira. Então eles não tinham contato com Deus. Eles não tinham contatos com Deus. Deus levantava um profeta que se tornava um meio, sabe, de fazer uma ligação entre o povo e Deus. Esse era o profeta. Depois que Jesus Cristo vem e morre na cruz do Calvário, e o véu do templo rasga-se lá no templo em Jerusalém, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez ao ano, mostrando que o verdadeiro sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, desceu do céu e acabara ali mesmo sendo imolado pelo pecado do povo, mostrando que quando rasga aquele velho ali, significa que passou aquela velha aliança. Então nós encontramos que quando termina o livro de Malaquias, o último livro da velha aliança do Velho Testamento, começa o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero então perguntar se no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém pode afirmar aí e dizer que Deus fala no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo pelo profeta. Eu quero perguntar. Se tiver, você, por favor, eu estou pedindo, inclusive, com amor, você nos ajude, se tiver. No Novo Testamento, na carta, no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, na carta de Tiago, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, na carta de Judas e também no Apocalipse, se tiver, que sim, Deus vai continuar falando, nunca de outra maneira, mas desta única maneira. Então, para tomar a primeira escritura, foi feito muitos apontamentos aqui, e a minha intenção é ajudar aos que estão lá ainda e a nós que saímos. Eu quero tomar uma escritura da velha aliança, quando Deus ainda falava aos pais pelos profetas, de acordo com a carta aos Hebreus do Novo Testamento, capítulo 1, verso 1, Deus no passado falou de muitas maneiras, diversas vezes, aos pais.
pelos profetas. Nesse tempo que Deus falava aos pais pelos profetas, é justamente onde eu vou tomar uma escritura que diz nesta escritura que Deus mudaria isso. No tempo que Deus falava aos pais somente pelos profetas, eu vou tomar uma escritura desse tempo, de um profeta destes, dizendo que Deus um dia mudaria isto. Eu quero, por favor, que eles se manifestem. Estes que fizeram perguntas no canal Desmistificando Brana, fizeram ameaças esta semana, quando uma irmã foi dar o seu testemunho. Eu vou tomar uma escritura da velha aliança, no momento que Deus falava aos pais pelos profetas, eu vou tomar um dos profetas dizendo que Deus mudaria isso. Eu quero que se você tem a Bíblia, ou tem a Bíblia online, ou você pode memorizar, ou ouvir e depois acompanhar o que eu estou lendo. No profeta Jeremias, o profeta Jeremias é um dos grandes profetas da Bíblia. Quando o Novo Testamento se refere à lei e os profetas, significa a lei de Moisés e os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, esses são os profetas. Depois tem os profetas menores. Então Jeremias está entre os profetas. E tudo o que fala na lei e nos profetas acerca do Cristo que viria no Novo Testamento ou na Nova Aliança, cumpriu-se, ou alguma parte cumprir-se-á ainda. Mas esta parte aqui é justamente para quando viria uma nova aliança, um novo testamento, pela boca de Jeremias, o profeta da velha aliança, no capítulo 31, no verso 31 a seguir, profeta da velha aliança que Deus falava por ele. Ele diz assim, verso 31 do capítulo 31 de Jeremias: eis que dias vêm, ou há de vir dias, virão dias, diz o Senhor, em que eu farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Sim, porque Israel e Judá haviam se dividido bem antes. O rei do norte e o rei do sul formaram ali. Então, mas todos eram hebreus. E Deus faria um concerto com eles. E agora ele vai dar continuidade, esclarecendo de que maneira seria este concerto. Vamos ler? Verso 32. Não será conforme o concerto que eu fiz com seus pais, lá no monte, lá nos dias de Moisés. Vamos ver se é? Não será conforme o concerto que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Quando ele tira o povo da terra do Egito, ele fez um concerto que falaria sempre com eles pelos profetas. Ele fez esse concerto. Por isso eu disse no início que em parte estavam certos. Vocês falham em observar isto aqui. E depois vocês falham em observar João 14, 26, João 16 e 30. Vocês falham em observar a primeira carta de João, quando ele diz que ele escreveria. Aqui mesmo ele dirá: não havia necessidade que outro nos ensinasse, porque o Espírito Santo é vindo. Coisa que no tempo da lei, dos profetas do hebreu do Velho Testamento, o Espírito Santo não era vindo. Então Jeremias vai relatar qual era e de que maneira era esse novo concerto. Isso inclui a vinda do Espírito Santo. Por isso que eu afirmei
até João Batista. Porque Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Mas ele deixou um ministério anunciado que viria, que seria o Espírito Santo. Quando ele viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Jesus dá testemunho disso. Ele deixa anunciado isso. Ele não deixa anunciado que viria um homem depois dele. Não. Se tiver, por favor, você tem liberdade de me dizer. Não será conforme o concerto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Eles invalidaram aquele concerto velho, a lei. Verso 33 diz assim: mas este é o concerto que farei. Vamos ver? Com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Quais dias? Depois da vinda de Cristo e da vinda do Espírito Santo para escrever em nós a sua palavra. Depois desses dias, vamos ler? Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual? Porei a minha lei no seu interior. Aqui estará a palavra. Aqui está a palavra, não mais apenas na boca do fulano de tal. Assim era na velha aliança, mas nessa nova, o Espírito Santo estaria em você, estaria em mim, porque em Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vem. Ele vem. E foi visto na cabeça de um homem uma língua de fogo. Não foi em Pentecoste? Foi vista uma língua de fogo na cabeça de um homem, né? Para só aquele homem falar com os 120? Não. Você aí que está dizendo que Deus só tem um homem, você está negando Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque o capítulo 2 eu vejo que foram vistas na cabeça de 120 deles línguas divididas. Deus se dividiu em mim e em você e em todos nós. Não mais apenas em um homem. E aí, o que você me diz disso? Você ainda continua afirmando que Deus vai continuar falando só por um homem, depois ainda que ele dividiu em todos? Diz para mim, meu irmão, leia a Bíblia, acha aí para mim. Manda para mim, talvez eu não tenha lido ainda. Por favor, me ajude. Depois que ele vem em Pentecostes, faz 2000 anos, ele quebrou aquela velha aliança. Jeremias está dando testemunho de como seria. Seria assim, ó. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Quem? Jesus escreve no meu e no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais ao seu próximo, nem a alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno. Depois que Cristo morreu, o Espírito Santo veio, você ainda não conhece Cristo, você precisa do fulano de tal te mostrar quem é Cristo. Diz para mim, meu irmão, isso. Depois que o Espírito Santo veio, faz 2000 anos, vem sobre você, caiu na casa de Cornélio, quando Pedro estava receoso de ir lá falar com eles. O Espírito Santo que caiu em Jerusalém agora cai sobre eles, e Pedro fica pensativo. Porventura pode recusar? Eu posso recusar de batizar esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Agora não é mais Deus falando por um homem só, não. Por favor, achem aí no Novo Testamento um versículo que diz que seria Deus falando por um homem para nós. Fala. Porque depois eu vou ler mais alguns 3 versículos que vai contra isso ainda.
Eu apenas estou na primeira escritura minha, mas logo vamos encerrar já. Não ensinará mais alguém ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando ele perdoou as nossas maldades? Na cruz. Perdoou os nossos pecados e não se lembra mais das nossas maldades, então ele vem fazer morada em nós. Paulo diz: esse é o mistério que esteve oculto desde as gerações passadas, e Deus agora quis fazer conhecer a glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo num homem falando conosco. Não, não é não. É assim, irmão? Fala, irmão da mensagem. É assim que está escrito? O grande mistério é Cristo num homem falando conosco. Não, não é não. É Cristo em vós, em mim, em você, em todos. Este é o mistério que estava oculto. Cristo em nós, que veio em Pentecoste. E quando ele veio em Pentecoste, ele não usa mais um homem só, porque se dividiu entre muitos deles. Vamos para o Evangelho de João. Eu quero ler para você uma escritura que eu uso muito nas minhas palavras, em minhas pregações, porque eu estou inserido aqui, eu tenho que usar ela, né? João 14, 26. Jesus está nas suas últimas instruções aos discípulos, perto de sua morte. Está prometendo que não os deixariam órfãos. Viria outra vez para eles, para nós, e habitaria com eles. E onde eles estivessem, ele estaria também. Ou em onde ele está, nós estaríamos também. Eu estou onde Cristo está. Você diz: ele está muito longe, irmão Paulo Sérgio. Tenha fé, ele não está muito longe, não. Ele está aqui agora, é assim que eu tenho fé nele. Você diz: ele um dia sim, um dia eu estarei junto. Irmão, irmã, e um dia ele diz: eu vou e venho para vós. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Irmãos, nós vivemos, ele está em nós. O mundo não verá, não. O mundo precisa nascer de novo. Precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz naquele concerto, quando ele escreve suas leis, sua palavra em nossos corações, todos que ele faz isso o conhecem, desde o pequeno até o maior. João 14, 26, ele dá então testemunho que viria que seria o Consolador, o Espírito Santo. Não seria um homem para falar para vocês o que Paulo não falou, não, para falar para vocês o que ninguém falou ainda. É mentira, porque a Bíblia já está completa. Isso é brecha para abrir ismo, porta para ismo, para mentira. Isto é porta para a invenção dos homens. Fique com as Escrituras. Não é o homem que vai me dizer se as Escrituras é verdadeira, não. É as Escrituras que me diz se aquele homem fala a verdade ou não. Se ele não falar conforme as Escrituras, ele não é digno que ouvimos ele. Esta que é a grande verdade. E você troca a Bíblia de Deus pelo homem que usou de plágios para chegar até você. Conversando com minha esposa esta semana, nós chegamos num acordo até bom, maravilhoso. Se o homem que se diz o profeta, tudo que ele trouxe foi o que o outro trouxe lá atrás, mas então já estava pregado o que ele pregou. Tudo que ele trouxe, ele não trouxe nada que não havia sido anunciado por alguém. Como que seria então o que ninguém trouxe ainda? Como que seria o que estava faltando se o outro já havia pregado bem antes dele? Para revelar o que não foi
anunciado, se ele vem e prega o que o outro trouxe. Pensa nisso. Aí se ele prega o que o outro trouxe, aí tem mais um problema. Ele diz que foi ele que pregou. Quando nós vamos examinar, nós encontramos que o outro, bem antes dele, trouxe as heresias que ele trouxe. E depois você diz, só ele que trouxe. Que nada, vai se informar primeiro, vai estar informado. Você pode ser desmascarado em praça pública. Você pode ser desmascarado em praça pública quando diz, os 7 selos que o 7º anjo trouxe. Não foi ele, foi Clarence Larkin que trouxe, e você está dizendo que foi ele. Você pode ser envergonhado. Você pode ser envergonhado. Continue sustentando isso aí. Você vai ver a vergonha que você vai sofrer. Você não quer ouvir a verdade. Você continua defendendo. E conheça a verdade. E ela própria te libertará. Vamos então. O verso 26 de João 14, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Mas não é o profeta tal que ensina? Não é sempre que Deus falou pelo profeta tal? Não é pelo profeta tal que o Deus sempre falou? Lá no passado era. Agora já não é mais. Agora o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas. Esse me ensina todas as coisas por meio das Escrituras. E ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. O que me faz lembrar de que Jesus falou é o Espírito Santo. Porque o homem lá só me tirava da Bíblia, para longe da Bíblia, para levar eu para dentro dos livretos dele. É o que acontecia lá. E você, quantas vezes tem lido a Bíblia? É a Bíblia que diz se aqueles livros é verdadeiro ou não. Não é o livro que diz se a Bíblia é verdadeira. Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Esse ismo cairá por terra, tá? Você não vai ter meio de sustentar isso, não. Não vai ter meio. Melhor que você faz é dizer: eu estava errado. Eu fiz isso, eu estava errado. Eu preguei aqui, perdi muitos dos meus, foram embora. Mas eu, graças a Deus, dei a volta por cima. E estou aqui pela graça do Senhor. Errei, eu disse, eu errei por não conhecer as Escrituras. Eu preguei, as escamas caíram dos meus olhos, eu trouxe, está aqui no meu canal esses títulos, as escamas caíram dos meus olhos, errei por não conhecer as Escrituras. Depois Deus me deu uma grande inspiração, o Espírito Santo. Julgue entre vocês, é lícito pregar um homem ou pregar Jesus Cristo? O que é lícito, pregar um homem ou Jesus Cristo? E eu fui mostrando o que eu passei. E graças a Deus eu estou muito feliz, satisfeito, sentado em região celestial. Tem outra escritura que Jesus diz ainda no mesmo João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 13, ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, esse é o Espírito Santo. Não vem profeta dizendo coisa que o Espírito Santo não diz. E se o Espírito Santo está em você, é justamente aí, o próprio Espírito Santo ensina você. Não cabe a velha aliança aqui, porque na velha aliança esse Espírito Santo estava longe por causa do pecado, ele não estava nas pessoas, ele não era nas pessoas como nós hoje, que Cristo veio reconciliar nós com ele. Não era assim. Agora Cristo está em mim, está em você. Deus dispensou isso aí. Agora o que temos é profetas do quintuplo de Efésio. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, Efésios 4:11, e outros para doutores.
Esses temos, mas não um grande, um só Deus só fala por ele para todos ouvir. Isso aí não, porque Deus enviou o seu Espírito Santo. Temos profeta para profetizar, mas para pregar o que ninguém pregou, se o próprio ensinamento que ele trouxe foi o que os outros pregaram, está vendo? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ah, mas não é o Brana, o guia seu? Só que Jesus está dizendo que é o Espírito da verdade que te guiaria a toda a verdade. E aí? Você tem substituído o Espírito Santo pelo homem. Você tem trocado o Espírito Santo pelo homem. Porque quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá, ele diz aqui, ó, por meio da Bíblia, ó, no seu coração, ele dirá tudo o que tiver ouvido de Jesus, e vos anunciará o que há de vir. Aleluia! Quem pode nos dizer o que há de vir? Só o profeta tal pode falar. O Espírito Santo é quem nos anuncia o que há de vir. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus tem nos tratado com muito amor. Graças a Deus que Deus tem nos tratado com muita bênção sobre nós. Aleluia! Que felicidade, irmãos, você que está aí se regozijando também, como eu, compartilhe com os outros aí, vai. Ajude, vamos fazer uma corrente de irmandade, de irmãos de oração e de fé, e vamos levar a verdade. Aí, está vendo? Você que estava com dificuldade em poder responder, está vendo? Toma essas escrituras aí, confronta, você verá. Não tem para onde fugir, não tem. Então agora, Hebreus capítulo 1, ainda eu vou deixar aqui com vocês, verso 1, eu fiz referência agora há pouco. Havendo Deus antigamente era assim, tá? Era assim antigamente, não é mais hoje. Antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Era antigamente que era assim. A nós, eu estou incluso aqui, não sei você. Você está no antigamente ainda? Se você está ouvindo de profeta, é porque você está no antigamente, lá na velha aliança, e já está numa aliança nova faz 2000 anos. Eu estou incluso aqui. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. De que maneira ele nos falou nesses últimos dias? Pelo seu Filho. E você vem e diz, não, Deus sempre falou pelo fulano, lá no passado era ciclano, depois foi Beltrano, mas a nós ele falou-nos nestes últimos dias através de Jesus Cristo, seu Filho. Ainda vou deixar uma grande escritura para você na carta do apóstolo João, primeira carta de João. Essa eu não ia ler, mas eu sinto em ler, em deixar aqui, ó, publicado juntamente. Primeira carta de João, capítulo 2 da primeira carta de João, o verso, deixa eu ver, 25. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o verso 25, João escreve, João cheio do Espírito Santo, né? João não dizia que era para ouvir só ele. Pedro não dizia que era para ouvir só ele. Paulo também não, muito menos. Paulo inclusive diz aos irmãos de Gálatas, porque se nós mesmos, ou até mesmo um anjo do céu,
vier e trazer para nós outro evangelho além deste que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, se vem um suposto homem para trazer o que a Bíblia não trouxe, obviamente ele estaria trazendo o que não está na Bíblia. Se ele vem para trazer o que a Bíblia trouxe, não faz sentido dizer que ele é o revelador, porque já está na Bíblia. Fala, irmãos, para mim, se ele vem trazendo o que o outro já trouxe, não faz sentido, porque já está nas Escrituras. O Espírito Santo já nos faz ler isso aqui. E aí, como é que você vai me explicar isso aí? Por favor. É um desafio que eu lanço aqui. Com amor. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é grande o meu amor. Eu te amo de todo o meu coração. Precioso amigo, companheiro, ministro que andamos juntos um dia. Lembra? Quando nós estávamos juntos. Eu quero vocês comigo. Dá um passo para Jesus. É isso que precisa. João, então, do verso 25, primeira carta de João, capítulo 2, verso 25 a seguir. E esta é a promessa que ele nos fez. Jesus fez esta promessa, a vida eterna. Aleluia. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ele diz de uma unção que está sobre nós, que é a unção do Espírito Santo. Quando Jesus dizia que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. Isto é uma unção que fica em mim e em você. Vê o verso 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele, de Jesus, não é do fulano não, esta unção permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Claro, porque o Espírito Santo ensina. E aí, como é que vai ser explicado isso aí no branismo agora? Por favor, irmão. Ajuda eu, tá? Ajuda eu. Não há necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção, esta unção do Espírito Santo, vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Claro que não é mentira, ela não plagia ninguém. E assim como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém, Jesus. Louvado seja o nome eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero um bem muito grande a todos vocês, os que estão lá ainda, os que saíram, então, muito mais. E outros que nem sabem disso, que também hoje faz até parte do nosso canal, porque simplesmente nos viram pregar a Cristo. Você que diz, é um homem que devemos ouvir. A Bíblia diz em Atos que Filipe descia a Samaria e pregava a Cristo. Por que você tem que descer lá e pregar Brana? A Bíblia diz que Filipe descia a Samaria e pregava a Cristo. Paulo escreve a 2 Coríntios que Jesus Cristo é o único assunto do ministério dele. Por que do seu tem que ser Brana, o assunto do seu ministério? Paulo diz, não nos pregamos a nós mesmos, não prego eu não prego fulano, eu prego a Jesus Cristo e esse crucificado. Por que você prega fulano de tal? Eu vos amo de todo o meu coração. Que essa pregação fique aqui, vai ficar bem na parte alta deste canal. Espero ajudar os que estão lá e os que já saíram. E como eu estava dizendo, outros que nos ouviram pregar a Cristo e passaram a nos amar também, sem saber essas coisas. Vê? E aqui estou junto com todos os eleitos de Cristo Jesus, os que conosco alcançaram fé
igualmente preciosa, os que creem no Senhor são meus irmãos em toda parte do Brasil e do mundo. Que Deus vos abençoe. Pai Celestial, muito obrigado por tudo que tu me destes até aqui, Senhor. Obrigado ainda até mesmo pelas dificuldades, pelos problemas, as lutas que eu enfrento. Continue abençoando os teus filhos. Abençoe este canal. Abençoe os inscritos neste canal, Senhor. Abençoe estes irmãos e irmãs que me assistem agora. Que todos sejam abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Shalom.